Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe e esse aqui é o Luciano de Abreu, Guia de Turismo, tá galera? Não esquece de deixar já o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, tá galera? E tudo isso, galera, vocês têm que ajudar nós a chegar a 1000 inscritos, beleza galera? Então galera, nosso vídeo de hoje é a revisão de história do 5º ano, parte 13. Beleza, galera? O nosso assunto de hoje, a gente vai falar sobre os imigrantes italianos no Brasil. Observe no mapa mundi a seguir a localização da Itália. Galera, é um país pequeno. Para vocês, quem não sabe onde fica, onde se localiza a Itália. Aqui, ó, pessoal. Desse tamanhozinho aqui. Desse tamanho. Tá vendo aqui, pessoal? Sim. Coloca mais perto aí. Não, bem pequenininho esse país aqui. Galera, pra onde o Luciano de Abreu, Guia de Turismo, tá apontando é a Itália. Desde 1850, principalmente devido ao movimento pela abolição da escravidão e a Lei Eusébio de Queiroz, fazendeiros do Oeste Paulista passaram a defender a contratação de trabalhadores assalariados para o cultivo do café. Foi nesse contexto que passaram a empregar a mão de obra de imigrantes italianos. Aqui? Aqui, durante o século XIX, muitos italianos deixaram seus lugares de origem por causa das péssimas condições de vida que enfrentavam. Falta de terras para o cultivo, falta de emprego, pobreza, etc. Agora a gente vai para a última página do texto. Galera, agora a gente está na última parte na última página do texto. Os cafeicultores, diante dessa difícil situação, passaram a divulgar na Itália, por meio de anúncios, as oportunidades de emprego no Brasil. Lê você está indo bem. Eles se comprometiam a financiar a viagem e as primeiras despesas dos interessados em trabalhar nas fazendas de café. Na verdade, prometiam um adiantamento que seria pago posteriormente pelos imigrantes. Foi nesse contexto que muitos italianos vieram para o Brasil. Contudo, os primeiros anos foram difíceis para eles. Endividados já na chegada, muitos não recebiam por seu trabalho. Sem receber, tinham de emprestar mais dinheiro para alimentar-se e pagar o aluguel de sua moradia. Muitos dos grandes proprietários de terra deram aos primeiros imigrantes um tratamento muito parecido com o que dispensava aos escravizados. A situação ficou tão séria que o governo italiano proibiu a imigração para o Brasil. Anos depois, o governo brasileiro assumiu a responsabilidade pela imigração, garantindo as despesas de viagem, o acolhimento na chegada e a transferência dos imigrantes para as fazendas. Além de trabalhar nas grandes propriedades de terra, os imigrantes italianos desenvolveram atividades urbanas. Alguns trabalhavam como
operários nas fábricas. Outros desenvolveram desenvolveram diversificados serviços no comércio de verduras, peixes, cereais, jornais, garrafas ou como como alfaiates, alfaiates, sapateiros, pedreiros, pedreiros, entre outros os ofícios. Deixa eu ofícios. terminar. Houve ainda aqueles que conseguiram montar suas próprias fábricas ou investiram na importação e exportação de diversos produtos, tendo papel importante no processo da industrialização no Brasil. Galera, a gente terminou o texto. Agora, só um minutinho. Agora nós vamos ler relatos de filhos de imigrantes de italianos. E eles falam como era a vida deles aqui na nossa cidade. Galera, a gente só vai ler a primeira partezinha e depois na próxima aula a gente fala. Ó, a gente vai falar sobre o senhor Amadeu. Nasci no Brás, Rua Carlos Grácia, 26, no dia 30 de novembro de 1906. Meus pais Vieram da Itália. Vieram da Itália. Meu pai era toscano e minha mãe era veneta. Galera, Era veneta. para vocês saberem, toscano e veneta, toscano quer dizer, que vem da Toscana, região da Itália, e veneta proveniente de Veneza, cidade da Itália. Meu pai era alfaiate e minha mãe costureira. Vieram para tentar a vida aqui no Brasil. Meu pai, quando chegou em São Paulo, já tinha profissão e foi trabalhar com o alfaiate. Naquele tempo o dinheiro era pouco e a roupa barata. O artesão ganhava muito pouco. Agora vamos ler uma outra carta de um descendente italiano, do senhor Ariosto. Nasci na Avenida Paulista em 1900. Em 1900. No dia 20 de setembro, meus pais vieram para cá como imigrantes, deixaram sua família na Europa. Da hospedaria de imigrantes, eles já eram tratados para uma fazenda no estado de São Paulo e para lá meu pai foi. Naquela época não tinha maquinaria que meu pai trabalhava. Deixa eu te corrigir. Naquela época, deixa eu terminar essa carta. Naquela época não tinha maquinaria. Meu pai trabalhava na enxada. Meu pai era de Modena, minha mãe de Capri. Modena é a província italiana, Capri, uma ilha italiana. Ficaram muito tempo na roça. Meu pai era mestre em caligrafia, pintava quadros e aquarela e fazia retratos a bico de pena, que é uma arte difícil. Agora vamos ler uma outra carta do seu Antônio, que era também descendente italiano. Nasci em Santa Rita do Passa Quatro em 23 de agosto de 1904, filho de Giovanni e Ripalda, que chegaram ao Brasil em 1900. Como imigrantes, foram trabalhar nas fazendas de Santa Rita, roçando e apanhando café dos seus filhos. Peraí, Miguel, vamos lá de novo. Roçando e apanhando café, ponto. Dos seus filhos, é uma vírgula, então você dá um espaço. 5 vieram da Itália e 4 nasceram aqui. Nessa fazenda de café davam uma certa parte para os colonos plantarem algo que pudesse servir para eles e criar um porquinho, uma vaca. Então, pessoal,
Agora o Luciano de Abreu, guia de turismo, vai falar para vocês um pouco sobre esse texto. Agora, essas cartas escritas por descendentes, eu acho que representa muito bem como foi essa imigração para São Paulo. Para o Brasil, em especial para São Paulo, porque na época São Paulo era o estado que mais contratava mão de obra. E no início, eles eram muito maltratados. Além de ser maltratados pelos fazendeiros, principalmente aqueles que estavam acostumados a lidar com escravos, eles também eram discriminados, porque normalmente quem vinha para cá eram pessoas humildes, de famílias humildes, e aqui era uma saída que eles tinham para poder ter sonhos, realizar seus sonhos, constituir uma família. Então, chegando aqui, eles desciam lá no Porto de Santos, de lá eles vinham de trem para São Paulo, para a hospedaria, que os recebiam para depois. Lá eles falavam que era tipo uma quarentena. Quarentena, que a ideia era eles ficarem ali para se cuidarem, para ter documentos, etc, etc. E depois eles eram transportados para as fazendas. Mas vocês viram que no início eles eram muito maltratados, então começaram a ter dificuldades em contratar mão de obra. Aí depois, com a intervenção do governo federal, que começou a se responsabilizar por esses migrantes, aí as coisas começaram a ficar mais fácil. Mas até então, tudo era muito difícil para eles. E assim foi indo. Depois, além daqueles imigrantes que vinham para trabalhar nas lavouras, não só de café, mas como cana-de-açúcar, tudo que era produzido na época, eles começaram a vir, desculpe, começaram a vir para a capital para trabalhar nessas áreas, desde mecânicos, sapateiros, alfaiates. É engraçado que quando era criança, eu pensava num mecânico, você imaginava, quando você pensava no imigrante, você sabia que tal imigrante trabalhava de mecânico, se fosse italiano. Espanhóis eram sapateiros, e assim ainda. Com o tempo foi diversificado, foram trabalhar em várias áreas. Até que então começaram aqueles que tinham uma certa educação, começaram então a trabalhar com importação e exportação, tudo que aquilo que interessava para os dois países. E aí depois eu vou começar a contar a história para vocês, como algumas famílias, como Martinelli, Matarazzo, família Prado, como eles enriqueceram aqui no Brasil. Agora é minha vez de falar. É isso, galera. Chegou o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá, galera? A gente fez esse vídeo com muito carinho pra vocês, tá, galera? Não esquece de deixar já o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, tá, galera? E tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Eu fui!